Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Will, sou contador e estou aqui para conversar com vocês sobre a medida provisória 927, que fala sobre a relação trabalhista durante esse período da pandemia do coronavírus. Nós sabemos que existem muitos empresários e muitos funcionários que têm dúvidas de como é que vai ficar a relação trabalhista durante esse período. Tá? Eu estou aqui para ajudar vocês e esclarecer essas dúvidas da melhor forma possível. Eu quero começar com o artigo 2º da medida provisória, que fala o seguinte: o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual por escrito. Tá? Esse acordo é para garantir a permanência do vínculo empregatício. A lei lá não traz as normas, né, desse acordo, ele não vem falando como esse acordo deve ser feito. A única coisa que fala aqui é que deve ser respeitado os limites estabelecidos na Constituição. Tá? Também pode ser feito durante esse período a antecipação de férias individuais. Tá? Então, se você tem um funcionário, né, que você deseja dar as férias desse funcionário, você pode comunicar a ele para que ele possa sair de férias. Normalmente as férias elas são avisadas com 30 dias de antecedência, né? Então a gente avisa o funcionário 30 dias antes para que ele possa sair de férias. Dentro dessa medida provisória, nós temos uma redução desse tempo, tá? Para 48 horas. Então, se eu quiser conceder férias para esse meu funcionário, eu posso avisar ele com 48 horas de antecedência por escrito. E ele pode ser também avisado por meio eletrônico, tá? Com a indicação do período que ele vai estar saindo de férias. Uma outra situação também muito importante é com relação ao pagamento dessas férias, tá? As férias, normalmente, elas são pagas com 2 dias de antecedência ao início das férias. Por exemplo, eu vou conceder férias para esse meu funcionário dia 1º de abril, eu tenho que fazer o pagamento dessas férias 2 dias antes. Com essa medida provisória, o pagamento ele pode ser feito agora até o 5º dia útil do mês subsequente. Por exemplo, o funcionário saiu de férias agora 1º de abril, então eu posso pagar ele até o 5º dia útil de maio. Uma outra mudança também é com relação ao terço de férias. Tá? Nós sabemos que quando a gente vai pagar as férias do funcionário, a gente paga o valor das férias e mais um terço. Esse terço ele vai poder ser pago até 20 de dezembro, junto com o pagamento do 13º salário. Tá? Então, é uma outra mudança aí que nós temos com relação a essa medida provisória. Outra situação também é as férias coletivas, tá? As férias coletivas, né, que normalmente elas podem ser avisadas elas devem ser avisadas com 15 dias de antecedência. Também a gente tem uma redução aí para 48 horas. Uma outra situação das férias coletivas também é que normalmente a gente tem um período exato, um período certo para que essas férias coletivas aconteçam, mas com essa medida provisória, essas férias coletivas elas podem ser dadas a qualquer tempo. Tá? Banco de horas. Nós sabemos que aqui no município de Santarém, nós tivemos uma redução aí da jornada de trabalho, né, da jornada de atividade das empresas do comércio, que agora elas estão funcionando das 10 até as 15 horas da tarde. Então, o funcionário normalmente, durante a semana, ele trabalha 8 horas. Com essa redução para 5 horas, o funcionário vai ficar devendo todos os dias 3 horas. Né? Então, essas horas elas podem ser somadas dentro de um banco de horas. As empresas deverão fazer esse controle dessas horas e essas horas elas posteriormente poderão ser compensadas. Tá? E uma das formas de compensação dessas horas serão nos feriados. Tá?
Então, por exemplo, nós temos aí futuramente, quando as atividades voltarem ao normal, os feriados federais, estaduais, municipais. Então, essas horas que estão sendo armazenadas, estão sendo somadas, elas poderão ser compensadas nos feriados, tá? Um cuidado apenas é com relação a feriados religiosos, tá? Que tem que ter a concordância do funcionário para que seja feita essa compensação em feriados religiosos. Uma outra forma de compensação também é com relação à jornada diária, tá? Depois que as atividades voltarem ao normal, essas horas que vão sendo armazenadas, porque o funcionário ele vai trabalhar menos tempo, né, devido a essas reduções, elas poderão também ser compensadas com 2 horas a mais na jornada normal. Ou seja, o funcionário poderá trabalhar até 10 horas diárias para poder compensar essas horas que vão ficar armazenadas no banco de horas, tá? Uma outra situação também é que, vamos colocar uma situação aqui, você concedeu férias para esse funcionário e as férias terminaram e esse funcionário tem que voltar ao trabalho, mas a empresa ainda não retomou as suas atividades porque de repente ela ainda está vedada de funcionar, ou então a gente está com uma situação mais grave com relação à pandemia e a empresa não pode voltar a funcionar. A empresa pode conceder uma licença remunerada para esses funcionários, ou seja, a empresa vai pagar sim o valor do salário desses funcionários, mas essas horas que serão pagas, elas também poderão ser compensadas nos feriados e também nas jornadas diárias, aumentando 2 horas a cada dia, limitando no máximo 10 horas diárias, tá? E o FGTS também, né, o recolhimento do FGTS pelas empresas, ele ficou suspenso, né? As competências de março, abril e maio, né, que venceriam em abril, maio e junho, elas vão poder ser pagas a partir de julho, tá? E elas poderão inclusive ser parceladas sem incidência de atualização ou multa ou de qualquer outro encargo previsto, tá? Então ela pode ser parcelado até de 6 vezes, tá? Então o FGTS deixaria de ser pago em abril, maio e junho e começaria a ser pago a partir de julho, aí julho até dezembro, para completar os 6 meses do pagamento do FGTS. Gente, esse é um resumo, tá, que eu fiz para tentar ajudar vocês. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver mais algum questionamento que você queira fazer, você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo, que a gente vai estar tentando ajudar, né? Esse momento é um momento muito importante, que quanto mais informações claras nós tivermos, quanto mais informação nós pudermos passar para todos, isso é melhor. Então, caso você tenha mais alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário que a gente vai tentar responder aí a todos, ok? Valeu, obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço.